That's beautiful, isn't it? É lindo, não é? And then we had 100% E nós temos participation. 100% de participação. Eu olho todo mundo participando. O que? Meu Deus, lindo. The present. A presença, você sente a presença dele? A presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Yeah, that's right. Sim, é isso mesmo. Praise God. Louvado seja Deus. Thank you, sir. Obrigada, Come Senhor. here again. Son, Vem aqui, filho. let me up. And we're going to pray. Vamos orar. Father, we thank Pai, you nós te tonight agradecemos hoje à noite. come Nós nos reunimos to celebrate para celebrar Jesus and celebrate the e celebrar os sons and seus daughters of God. filhos e filhas de Deus. Nós estamos aqui todo ao redor do mundo, nós abençoamos cada pessoa que está ouvindo, para que eles entendam que o Senhor quer que a gente veja essa noite. Nós te damos toda a honra e louvor, e nós, por cada resposta, nós te agradecemos pelas respostas hoje à noite, que você fale com cada um de nós e nos fale o que fazer e como fazer, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Ouça com cautela as palavras desses versículos que eu vou ler no capítulo 13 de Mateus. E eu vou querer que vocês façam algumas anotações. Deixa eu ver quantas palavras daqui a pouco. Para que você possa prestar atenção no que o Senhor vai nos ensinar hoje à noite. Quero que você escreva as palavras daqui a pouco. Mateus 13, capítulo 1. No mesmo dia, quando Jesus saiu da casa, foi para o lado do mar, e uma grande multidões vieram ao redor dele. Então ele entrou num barco e sentou. E todas as multidões ficaram de pé lá na praia. E ele falou, Jesus falou muitas coisas a eles em parábolas. A gente vê as verdades do céu, elas são só para aqueles que recebem a revelação. Ele falou na terceira pessoa, ele falou muitas coisas a eles em parábolas, dizendo, veja, um semeador foi semear. Você vê isso? Ok. Agora, deixa eu passar um pouquinho à minha própria frente. Todo o reino de Deus é baseado nos princípios da semente. Jesus foi uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Então, todo o reino, as manifestações, ouça agora, e os mistérios são baseados em você permitindo ao Espírito Santo te dar o entendimento de como a semente funciona. Em outras palavras, em todas as áreas, não só nas finanças, mas em todas as áreas, porque você anda com Deus. Se você vai andar nos mistérios de Deus, você precisará entender a semente. Pai, nós queremos ouvir essas palavras. O que precisa acontecer, nós precisamos ouvir, número 1. Espiritualmente. Número 2, nós temos que ver. A única forma que isso vai acontecer é com o Espírito Santo. Ouvindo, vendo. Número 3, você precisará entender. Ok? Número 4, você precisará receber. Aí então você terá que aplicar. Aí, seguindo esses passos, as manifestações e demonstrações acontecem. O reino é um reino de sementes. E o mistério do reino, me ouça com cautela, está escondido na semente. Toda manifestação, toda demonstração que você quer no ambiente do Espírito está escondida na semente.
That's so powerful. Isso é muito poderoso. E o Espírito Santo vai dar isso para você, porque isso precisa vir através de revelação. Você está ouvindo? Agora, por causa da economia, por causa das coisas que estão doidas no mundo, com ensinos sobre semeaduras, ensinos sobre prosperidade, sobre riqueza. Ele nos fala, Jesus nos diz, lá mais para frente, diferentes tipos de solos, diferentes tipos de solos, diferentes tipos de resultados. Quando você lê até o capítulo 13 de Mateus, quando você lê o capítulo 13 de Mateus, eu tenho tantas coisas para te falar. O semeador foi para semear e Jesus está ensinando esse princípio. Então eu preciso dar a vocês algumas coisas para fazer você ficar pronto. Agora, quando eu falo isso, eu estou falando a partir de revelação e experiência e manifestações. Então, quando você ouve isso, isso veio juntamente com o Pai que quer que entre no seu povo, sobre seu status de vida, seu status financeiro, como lidar com a prosperidade, como lidar com a abundância, como lidar com riqueza, como lidar com aumento. Essas são todos termos do reino. Quando eu recebi a revelação de dinheiro vem há 20 anos atrás, eu sabia que era para o corpo de Cristo, eu sabia que era para nos trazer para um lugar onde nunca estivemos antes. E juntamente com isso, quando eu comecei a pregar e tentava explicar, veio junto semeadura de sementes. Então eles estão divinamente conectados, dinheiro venha e semeadura de sementes. É uma conexão divina. O dinheiro não vai vir sem a semente. É um princípio, é profético. Então, eu vou treinar você hoje à noite em sabedoria de semear sementes do dinheiro venha. Dinheiro venha para o corpo de Cristo. Sabedoria de dinheiro venha, de semeadura de semente do dinheiro venha. A palavra profética, o que tem acontecido durante esses 20 anos, o movimento do dinheiro e a semente está movendo ao mesmo tempo. Vocês vieram semear, pode vir aqui. As pessoas vêm semear, não é uma revelação normal. Nesse capítulo 13 de Mateus, quando você lê, Jesus ensinou muito profundamente sobre sabedoria de semeadura do reino. Ele te fala onde semear, onde não semear. Ele te fala sobre falhas de semeaduras. Ele te fala naquele capítulo, sucessos de semeadura, falhas de semeadura, o semeador, a semente, o solo e a colheita. Eles vão juntos, eles andam juntos. O semeador, a semente, o solo e a colheita andam juntos. Agora, aqui vem uma outra palavra para você. O Espírito Santo é um professor de semear. Ele vai te ensinar como semear. O apóstolo Paulo é um professor de semeadura. Dinheiro venha é um professor de semeadura. A cruz de Cristo é a demonstração mestra de semente. A cruz de Cristo é a demonstração mestra de demonstração. É a demonstração mestra de semente, perdão. A lição que nós aprendemos é sementes não frutíferas, como fazer uma semente frutífera. E depois eu anotei a sabedoria que o Espírito Santo revela sobre a semente. E dinheiro venha profeticamente, sobrenaturalmente, sementes proféticas e sobrenaturais. Você está ouvindo? Agora, quando se trata de Jesus ensinando essa parábola sobre o semeador semeando as sementes, eu anotei, ouça ao mestre da semente. Vocês creem que ele é o mestre?
E o mestre de semente, o professor mestre de semente, e a gente recebe instruções sobrenaturais sobre a semeadura no reino. É isso que aconteceu lá em Mateus 13, ele ensinando, ele está dando instruções sobrenaturais, ele é o professor mestre sobre semente, porque ele, na verdade, é a semente. Então, em Mateus 13, ali, ele clarifica pra gente, alguns têm ouvido e não ouvem, olhos e não veem, e corações e não conseguem entender. Porque você precisa ter um conceito espiritual, tudo que você vê na Bíblia, você tem que ter uma ajuda espiritual do Espírito Santo para você conseguir ver. Você me acompanha? Você não precisa ter sentimentos. Você não precisa ter arrepios. Tudo que você quer é a revelação. Os arrepios vêm depois, mas a revelação, deixa a revelação te dar os arrepios. Deixa a revelação te dar as emoções, ok? Agora, eu tenho tanto para falar hoje à noite. Abre em Romanos capítulo 9. Eu vou te fazer algumas perguntas. Dinheiro vem, sabedoria de semente do dinheiro vem para mim agora. Sabedoria de semente do dinheiro vem para mim agora. Aqui vem uma pergunta que eu quero que você esteja lá em Romanos 9. Coloca Romanos 9:1 no telão, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 1, porque eu tenho uma pergunta grávida. Porque eu estou tentando fazer você ficar grávido com sementes. Se isso acontecer, você vai ter todos os bebês que você quer. Chama do nome que você quiser, você vai ficar grávido com a semente, ok? Agora, essa pergunta, ela vai voltar para você depois. Eu vou perguntar agora, mas depois ela vai voltar para você. Você tem permitido o Espírito Santo desenvolver em você com uma consciência de sementes? Você tem permitido ao Espírito Santo desenvolver em você uma consciência de semente, não só porque alguém falou, não só porque foi pregado no púlpito, mas você tem de verdade permitido o Espírito Santo revelar essa verdade para você? Que você pode começar onde quer que você esteja. Você entende o que eu estou falando? Eu já passei pelo processo. Eu comecei semeando quando eu estava pobre. Ok? Então, Romanos 9:1 fala, eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência também fazendo testemunho com o Espírito Santo. Então, a sua consciência está fazendo testemunho com o Espírito Santo sobre semear? E é somente o Espírito Santo que consegue colocar isso dentro de você. Volta para Mateus agora, capítulo 11, versículos... Não, desculpa. Mateus 13, versículo 11. Eu quero falar outra coisa que eu quero que você tenha. Nós vamos olhar no versículo 9. Mateus 13, 9. Isso não é interessante? Ele viu que todo mundo tinha ouvidos? Eu vejo que todo mundo aqui tem ouvidos. Mas ele falou, quem tiver ouvidos para ouvir, que ele ouça. Ele está falando de outro ambiente. Ele não está falando de ouvir inglês ou português. Ele está falando, deixa ele ouvir, que ele ouça. Depois, nós vamos para o versículo 11 e eu vou falar algo que vai te ajudar. Ele respondeu e disse a eles, porque foi dado a vocês conhecer os mistérios do reino de Deus, do céu. Ele está falando de semente, acabou de falar sobre sementes, mas a eles não é dado. Você não pode deixar que aqueles que não é dado os mistérios te convencer a sair fora dos mistérios. O versículo 12, ele nos fala claramente como que nós vamos receber todas as coisas que Deus quer que nós tenhamos, porque todo aquele que tem, a ele será dado, mas ele terá em abundância. O que ele tem ensinado aqui sobre a revelação da semente? Vem aqui, me entendam, classe. Você não pode inventar coisa, que ele está falando sobre a semente.
Mas todo aquele que não tem, dele será tirado até o que ele tem. E essa é a forma que funciona. Você tem que ter revelação. Quando as coisas estão indo como estão agora, você precisa estar numa posição onde você não se incomoda. Você muda o botão e vai pegar um copo de chá, uma xícara de chá. Eu vou ter todos os chás que eu quero. Você me acompanha? Fique comigo aqui, porque... ouça o que eu vou falar agora. O reino de Deus não pode produzir sem uma semente no lugar certo. Meu Deus, o reino de Deus não consegue produzir, esse é o mistério, sem uma semente colocada no lugar certo. Você está ouvindo? E você não pode semear a palavra para colher dinheiro. Você tem que semear semente de dinheiro. Veja, a semente é um reino de semente, mas né, cada categoria está em seu lugar certo. Ok? Esse vai ser uma boa para você. As provisões de Deus precisam ser vistas, ouvidas e percebidas na semente. Eu vou dizer novamente. Todas as provisões de Deus precisam ser vistas, ouvidas e percebidas na semente. E eu vou te dar os versículos 1 Coríntios 9, 10. Olhos não viram, 1 Coríntios 2, 9, 10. Nem ouvidos ouviram, nem homem percebeu que Deus, mas o que está no coração de Deus, mas Deus nos revelou pelo Espírito. A não ser que o Espírito te revele sobre a semente, você não tem a revelação. Então, à medida que eu ensino, o Espírito Santo vai pegar, ele vai tomar controle e vai te ensinar para te dar a sua própria revelação. As provisões de Deus precisam ser vistas, ouvidas, 3 coisas, e percebidas na semente. Abre em João 10, versículo 10. João 10, 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você não consegue ter vida em abundância sem a semente. Você não pode ter isso sem a semente. Você não pode ter a vida abundante sem saber sobre a revelação de como semear. Então aqui, alguém vai sair de dívidas agora. Alguém está saindo de problemas agora. Todos os seus problemas financeiros, você vai se livrar disso agora, porque eu vou expor algo aqui agora. O engano da semente é um mover mestre do diabo. O engano é um mover. Ele quer que você se feche quando alguém começar a falar sobre sementes. Quando alguém quer te trazer revelação sobre a semente, ele quer que você pense sobre o emprego. Ele quer que você pense sobre um grande investimento que você vai ganhar na loteria. É o que ele quer que você pense. Veja, ele é... O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, certo? Como ele faz isso? A semente. Você está comendo a sua semente. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você está gastando a semente. Presta atenção. Semear a semente, gastar a semente. Veja. Agora, o ser humano não pode te falar quando semear, onde semear ou como semear. Você vai ter que receber isso de Deus. Ele vai te falar como semear exatamente dentro dos mistérios do reino. E você vai começar a ter manifestações do reino que você não consegue explicar. Você está entendendo? O engano da semente é o mover mestre do Satanás para cortar a vida abundante. Porque você vai olhar de volta lá para Mateus 13, 11 e 12.
Ele está falando sobre abundância ali. E a forma que a abundância é cortada da vida de um crente é que esse cristão é ignorante quanto à semeadura. Ou é muito cabeça dura para semear. Abre em Gálatas capítulo 6. Eu vou falar algo aqui. Gálatas 6, versículo 6. Eu vou falar algo e depois vamos ler o versículo. Uma vez que você entra na revelação da semente, do fluir da semente, você nunca vai sair disso mais. Porque as manifestações do reino vão tomar conta de você nas horas certas. Fala comigo, nas estações certas. Não se preocupe sobre a estação. Fique focado na semente. A semente vai produzir estação. Não fica sentado triste porque algo não colheu amanhã. Continue semeando. É uma ideia isso é de experiência. Você vai passando nos testes de semeadura. Existe um teste de semeadura. A cada nível existe um teste de semeadura. Você decide. Esse é o máximo que eu quero chegar. A semente vai fazer o mesmo por você. Mas se você quer continuar crescendo, continue ouvindo. Porque ao Espírito, não simplesmente ouça alguém. Não fica ouvindo ninguém que fica mandando você tirar dinheiro do bolso. Não preste atenção a essas pessoas. Essas pessoas são pobres. Eu estou tentando instruir você. Apóstolo Paulo uma vez falou: à medida que você me vê fazer, faça também. E eu estou tentando instruir você. É assim que se faz. Semeia a semente. Essa semente é uma coisa poderosa. Agora, aqui nós vemos aquele que é ensinado na palavra, comunicar aquele que ensina em todas as coisas boas. Vê o próximo versículo. Não se engane, Deus não pode ser zombado. Tudo aquilo que uma pessoa semeia, aquilo ela também colherá. Olhe agora para o próximo versículo. Porque aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Agora o próximo versículo. Você vai precisar de segurar esse versículo se você vai se tornar um semeador. Não nos cansemos de fazer o bem. Para que na estação certa nós colhamos. Se nós não desmaiarmos, você não pode desmaiar. Se você desmaiar, você não pode ser um semeador. Você semeou os últimos $40 e aí você fala, agora nada voltou ainda. Oh, meu Deus, e agora? Eu não vou semear mais nada, nunca mais na minha vida. Isso é só um teste. O período onde nada está voltando, ele está vendo como que se você é real ou não. Você está tentando ser um cobiçador de dinheiro? Você só quer dinheiro? Não, você entende o que eu estou falando? Então, às vezes, ele segura um pouquinho para você não receber tão rápido. Ele está testando você. Eu sei que vocês estão prontos para isso. Eu sei disso na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço. A semente semeada corretamente no solo correto vai fechar toda falta e limitação. Quantos de vocês querem que todas as limitações e faltas acabem na sua vida? Deixa eu ler isso novamente, então. Quantos de vocês querem isso? Ok, online? Ok, deixa eu ler. Eu vou ler novamente, então. Deixa eu profetizar isso para você. A semente semeada corretamente no solo correto vai acabar com toda falta e limitação. Você tem isso baseado na lição que o apóstolo Paulo ensinou em Filipenses capítulo 4. Eu creio que começou no versículo 13, falando sobre semeadura. Depois ele chegou no versículo 19. Vocês sabem o que Filipenses 4,19 fala? Quantos de vocês não sabem o que Filipenses 4,19 fala? Senão eu vou ter que trabalhar bastante aqui. Abre em Filipenses 4,19. Se você se tornar um semeador, você tem que entender como isso funciona. Veja, algumas pessoas vão direto para esse versículo. Você não pode ir para esse versículo. Você não pode ir direto para esse versículo e falar, eu creio que Deus vai suprir todas as minhas necessidades de acordo com sua riqueza. E glória a Deus fala, não, eu não ouvi você. Porque esse versículo veio de sementes semeadas.
Eu comecei, onde começou ali? A gente precisa ver isso, porque isso é uma grande lição, porque às vezes a gente pega versículos e tenta fazer os versículos funcionarem para nós fora do contexto. Sim, a pessoa está citando Filipenses 4,19 e não semeou semente nenhuma. E está se agarrando. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama muito. Deus fala, sim, mas eu não posso violar minha lei, minha palavra por você. Eu não posso violar essa palavra só porque você orou. Só porque você está citando 19 versículos. Você fez o que precisa ser feito para qualificar para Filipenses 4,19? Você está ouvindo? Olha o versículo 15. Filipenses 4,15. Olha lá. Porque nós geralmente pulamos. Então eu vi algo no versículo 19 que eu compartilhei com vocês já. É poderoso. É poderoso. É um apóstolo fazendo um anunciamento sobre pronunciamento sobre você. Esse versículo começa, meu Deus. Todos esses anos que eu tenho lido as Escrituras, eu nunca tinha visto o Espírito Santo me mostrou. Ouça, Paulo está falando para eles que o Deus dele fará isso, porque eles estão apoiando o ministério dele. O quê? Então, existe... O apóstolo está profetizando sobre um retorno de semente. Agora note o versículo 15. Agora vocês filipenses planejam também saber desde o princípio do evangelho, quando eu fui para Macedônia, nenhuma igreja semeou, comunicou a mim. Comunicar significa semear, com relação a dar e receber, mas somente vocês. Você viu o que aconteceu? Ok. Porque até em Tessalônica vocês enviaram uma vez e outras vezes, não só uma vez, nas minhas necessidades. Não porque eu desejei um dom, um presente, glória e aleluia, mas eu desejei que os frutos pudessem abundar para sua conta. Você vê isso? Vocês estão vendo isso? Mas eu tenho tudo. E eu prospero, eu estou cheio, recebendo de Epafrodito, as coisas que foram enviadas através de você, um odor de aroma suave, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Você vê isso? Alguns de vocês não estão ouvindo. Eu estou tentando fazer vocês chegarem no próximo nível. Tudo que vocês têm que fazer é ouvir, deixar o Espírito Santo te ajudar. Depois ele fala, mas o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória através de Cristo Jesus. O meu Deus, ele não falou isso? Veja, ele fez um pronunciamento sobre eles porque eles eram semeadores. Você está ouvindo? Agora, essa é uma pergunta aqui o que acontece quando uma pessoa começa a buscar oportunidades de semear? Deixa eu ver uma porta aberta para semear. O que acontece? Eu vou te mostrar o que acontece. Existe uma graça para semear. Vai para 2 Coríntios capítulo 8. Não importa em qual condição financeira você esteja agora, filho. Existe uma graça para semear. Existe uma graça, uma unção de graça para semear que Deus vai colocar sobre você quando você está pobre ainda. E você sabe como você saiu daquilo. Você vai saber como saiu daquilo. Você vai pagar sua última prestação. Você tem semeado e agora Deus te colocou numa posição de você pagar tudo que você deve e você não pode explicar completamente como aconteceu porque o seu salário não foi o que fez isso. Você se coloca o seu salário do lado de uma semente e não tem nem como comparar. Chega nem perto. Na verdade, o seu salário é pobre. A sua semente é abundância. Agora, eu sei que você está semeando uma semente aqui, você está vendo. O que você vai fazer com $980?
Sem nenhuma semente desses 900. Quão longe você acha que você vai chegar? Entra no seu carro e começa a dirigir com $970, vê quão longe você vai chegar e quando você vai voltar. A semente presta atenção agora. Eu vou chegar com você em outro lugar. Vá para João 12. Nós vamos voltar para aqui. Ouça essa coisa que eu vou falar agora, anota. Eu vou te falar daqui a pouco o versículo. Ouça com cautela. É hora para uma ressurreição de colheita através da crucificação da sua semente. Em outras palavras, a semente precisa morrer antes dela ressuscitar. A colheita de uma semente é como a ressurreição de Cristo. Se você nunca teve uma ressurreição de dinheiro, você não viveu ainda. Agora olha aqui em João 12, 24. Veja aqui. Nós estamos falando sobre ressurreição financeira. Nós estamos falando sobre uma abundância, ressurreição de abundância, ressurreição de riqueza, ressurreição de prosperidade. Se você continuar semeando essa semente, é impossível não ter essas ressurreições. Você é um semeador de sementes ou um espalhador de sementes? Você, ao invés de você ficar espalhando, você joga fora. Pergunta, você pediu o Senhor para te ungir para ser semeador? Eu não sei em qual estado eu estava, mas eu vou falar. Eu não vim para pegar dinheiro de vocês, eu vim para trazer dinheiro para vocês. Eu não lembro onde eu estava, mas eu vim para deixar o povo saber. Eu não vim para receber dinheiro de vocês, eu vim para fazer o dinheiro chegar até vocês e eu vou falar para vocês isso essa noite. Eu vou mostrar a vocês como fazer. O Espírito Santo me colocou nessa missão para ajudar o corpo de Cristo a não terem medo do que está acontecendo. Porque parece que ninguém consegue lidar com o que está acontecendo, mas Deus me falou para te falar para você que a semente consegue lidar com isso. Olha nesse versículo, verdadeiramente eu te falo que a não ser que um grão de trigo caia no chão e morra, ele fica solitário, mas se ele morrer, ele traz para fora muito fruto. Essa é uma ressurreição. Isso é uma semente trazendo uma ressurreição, mas a semente precisa morrer. Como que a semente realmente morre? Olha em 2 Coríntios 9, versículo 6. Ele vai te falar algumas coisas. Como que a semente morre? Como que a semente vai morrer? Veja, a semente não pode morrer se você semear com tristeza. E sua semente de dinheiro trocado não vai funcionar. Troquinho. Deus não aceita gorjetas. Às vezes, a semente vai fazer você suar. Mas eu te prometo que ela nunca vai fazer você se arrepender. Você está me ouvindo? Você vai precisar suar um pouco para ser um semeador. Mas você não vai ter arrependimentos. É preciso de fé para semear. Você está me ouvindo? Agora, ouça aqui o que ele fala. Mas isso eu falo, aquele que semeia pouco, isso é o que ele quer que você fica reclamando, falando, não tem. Porque ele dá uma oferta de $1.000 todo o tempo. Por que ele dá $1.000 toda hora? Porque ele pegou essa revelação. Você entende o que eu estou falando? As pessoas que estão diante de você é para te mostrar isso que pode ser feito. Deus já tem tudo planejado, então não fique com raiva quando as pessoas, não fique com raiva. Deus está te mostrando que isso é você. Eu nunca tentei fazer as pessoas pararem de semear, não. Porque senão não vai ser real. Você fala, não semeia, não.
Ele pode me chamar de que quiser. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando para o mestre. Você entende o que eu estou falando? Preste atenção agora. Mas e se eu falo a você, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Agora, não levanta a mão porque eu vou fazer uma pergunta agora. Não levanta a mão. Quantos de vocês querem colher pouco? Veja, eu não ia falar para levantar a mão. Não, eu não quero que isso aconteça com você. E aquele que semeia muito, olha o que acontece. Também, o que significa semear muito? Onde você está nessa fase de agora, o que Deus mandar você fazer, você faça. A quantia está em níveis diferentes. Não é a quantia, porque nós temos fases diferentes, você entende? Mas não simplesmente fique satisfeito com essa fase de $5. Ah, também semeei. Não fica satisfeito com isso. Você tem que continuar fluindo. Aquele que semeia muito também colherá muito. Olha o próximo versículo. Toda pessoa que semeia, semeia de acordo com o que ele proposita no coração. Deixa ele dar. É você que está falando ali. Deixa ele dar, não com tristeza, nem de necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos para o versículo 8. Eu acho que era a versão amplificada que realmente chamou a atenção bastante. A versão amplificada que a gente estava abrindo. E Deus é capaz de fazer toda graça abundar sobre você. E Deus é capaz de fazer toda graça, todo favor. Olha no telão. Todo favor. Olha, talvez você não tenha a versão amplificada. Olha no telão. E Deus é capaz. Quantos de vocês creem que Ele é capaz? Ok? De fazer toda graça. E ele explica todo favor e toda bênção terrena. Oh, Jesus! O que você poderia fazer com todo favor e toda bênção terrena? Como que você conseguiria viver com todo favor e toda bênção terrena de Deus? Então ele falou para nós que o que ativa o favor da terra não parece que é semente. As pessoas, Satanás semeia, ri quando você semeia, porque ele não sabe, ele é estúpido, ele não sabe o que vai acontecer. Ele riu quando colocaram Jesus na cruz. Ah, agora pegaram ele. Era exatamente onde Deus queria que ele fosse. Vem para você em abundância, para que você possa sempre ter, e dentro de todas as circunstâncias e qualquer necessidade que surja, você fica autossuficiente. Autossuficiente, tem muito. Possuindo o suficiente para não precisar de nenhuma ajuda ou apoio. E você fica suprido em abundância. Qual é a última palavra que fala ali? Para que mais? Para toda boa obra e doação amorosa. Quantos de vocês querem fazer isso? Quantos de vocês serão estudantes de semente agora? Quantos de vocês vão ouvir o Espírito Santo agora? Eu creio em vocês. Eu tenho aqui anotado. Acorde as suas sementes dormentes. Você precisa agarrar a liderança do Espírito Santo na unção da semeadura. Você precisa agarrar a liderança do Espírito Santo. Isso não vai acontecer mentalmente. Isso não vai acontecer na carne. Isso não vai acontecer nos sentidos. Você não tem como semear com os sentidos. Você precisará ter uma unção para semear. Semear precisa se tornar uma urgência para você. Nesses tempos de agora, a semeadura precisa ser uma emergência, porque você sabe o que vai acontecer. Agora, olha comigo, em João, um dos meus versículos favoritos, João 16, 13. Eu digo a vocês, vocês precisam agarrar a liderança do Espírito Santo na unção da semeadura. Essa semeadura, essa sabedoria de semeadura do dinheiro venha.
Agora, ele está aqui, o Espírito Santo. Esse versículo nos fala, quando ele vier, o Espírito da verdade vier, fala comigo, ele está aqui. Ok, então o resto do versículo pertence a nós. Ele guiará você em toda a verdade sobre semear. Semear é uma verdade que o diabo não quer que você saiba. O diabo quer que a sua mão fique aberta para receber, mas não quer que você semeie, quer que você só fique tentando receber coisas. Ele quer que você viole a lei da semeadura para ele manter você normal na sua vida. Portanto, quando o Espírito da verdade vier, ele te guiará em toda a verdade, porque ele não falará dele mesmo, mas tudo que ele ouvir, veja agora. Para semear da forma correta, você precisará prestar atenção no Espírito Santo. Veja, ele ouve algo e ele vai trazer isso para você, mas você tem que prestar atenção no que o Espírito Santo está falando e crer no que ele está falando. Acima dos seus sentidos, acima do seu salário. Eu vou falar, acima do seu primo doido. Que está falando para você, aquele homem quer tirar seu dinheiro. Eles falam, eles mentirosos, eu sei que eles falam, mas nós estamos, quando eles verem a sua vida, eu falo, eu devia estar fazendo o que eles estão fazendo, e vai ter mais. Deus vai calar a boca de todos eles. Eu não pedi Deus o dinheiro vem, a revelação. Ele me deu e começou a me ensinar. E eu estou ensinando ao redor do mundo inteiro isso. E tem muitas provas nas vidas das pessoas. Nessa igreja, todos os meus filhos aqui da igreja, discípulos, pagaram suas casas, comprou a casa para ela, pagou a casa, comprou a casa para a mãe do marido, pagou tudo em dinheiro, vários testemunhos. Semente. Nós precisamos saber disso, porque quando os tempos difíceis, que eles chamam de difíceis, estiver se embrulhando no mundo, embrulhando os braços, abraçando o mundo, nós temos que ser diferentes. Você está me ouvindo? Deixa eu ler esse versículo agora porque ele é muito bom. Ele não falará dele mesmo, mas tudo aquilo que ele ouvir, ele falará. E ele falará o quê? Te mostrará as coisas que estão por vir. Olha o próximo versículo. Ele me glorificará porque ele receberá de mim e mostrará a vocês. Eu penso que o próximo versículo ele fala, tudo que meu pai me deu, todas as coisas que o pai tem são minhas. O quê? Então você vai me dizer que a semente pode me colocar nesse território de entender de que tudo que o Pai tem é meu. Essa é a forma que eu me sinto hoje à noite. Todos vocês online, essa é a forma que eu sei. Tudo que o Pai tem é meu. Eu sei disso. Eu não estou me preocupado com o que eles estão fazendo aqui no mundo. Veja, quando você está vestindo essa unção, quando você tem esse insight, essa revelação, essa iluminação sobre essa revelação da semente, que tudo que o Pai tem é seu e é dono de tudo, e quão bom Ele é, você tem que ter um caminho para você chegar nisso. Veja, Satanás é o Deus desse mundo. Quando você semeia uma semente, você corta ele. Veja, quando você segue as instruções do Espírito Santo e você semeia, ele não pode fazer nada a respeito. Então o Pai volta para você através dessa semente te dá coisas que o Satanás não consegue bloquear. Eu vou te falar algo que vai te ajudar. A semente parece doida no natural. Você precisa de dinheiro, aí você semeia dinheiro. Você passou por isso, você precisa de dinheiro, e aí você está semeando. Isso nem faz sentido no natural. Tem que ter um demônio nisso. É isso que o diabo quer que você pense, que é um demônio nisso. Mas não é um demônio, é um sonhador, é Deus. Você me acompanha? Online, vocês me acompanham?
Não deixa ninguém convencer você de parar de semear. Tem coisas doidas surgindo no mundo agora. Eu nem vou mencionar, mas vocês devem ter visto já na TV. Já ensinei melhor para vocês, não sejam estúpidos. Quando você vê coisas estúpidas acontecendo no mundo, lembra de mim. O treinamento apostólico, a classe de treinamento apostólico de semente está em 1 João 8, 9. Desculpa. Esse é o treinamento apostólico, essa classe de treinamento apostólico. Começa onde você estiver, não importa em que condição você esteja. Existe uma graça quando você decidir, está pronto. Eu acabei de falar. Quanto você sabe sobre a morte da semente e a ressurreição da semente? Morte da semente e ressurreição da semente. João 12, 24. Agora. Esse aqui vai cortar você agora. Abre em Marcos 10. Eu penso que alguém aqui está pronto para sair da corrida do rato e chegar no lugar. Você não vai atrás de dinheiro. Veja, a semente faz o dinheiro vir atrás de você. Marcos capítulo 10. Eu estou a ponto de falar algo aqui. Quando eu ouvi isso, vamos ver um homem que se comprometeu. Não, ele cometeu um suicídio de semente. E por causa de uma falta de conhecimento, nós todos, em algum momento, já cometemos suicídio de sementes. Pensando demais. Sem se render ao Espírito Santo. Pensando sobre a sua família, o último sobrenome que você tem, seus ancestrais, como eles viveram. Quê? Não vi nada disso aqui na Bíblia. Eu vou te falar agora. Você está recebendo o ensino correto. Não importa o que você fale sobre isso, você está recebendo o ensino correto. Você está recebendo um ensino limpo. Eu não tenho nenhum motivo a mais, nada escondido. Não. Eu quero que você saiba. Eu quero que você consiga fluir com a revelação da semente que o Espírito Santo está te dando. Algumas pessoas são muito religiosas. Batem palmas e batem os pés. Mas elas não estão semeando nada. É da mesma forma, algumas pessoas muito religiosas nunca querem semear. Nunca querem testemunhar sobre Cristo de um a um. Precisa de fé, precisa ter humildade para testemunhar. Alguém pode dizer que não quer para você. Um homem falou para mim, eu não quero ouvir de Jesus. Eu falei, ok, tá bom. Eu continuei falando para outras pessoas. Eu falei, me deu de novo. As pessoas não sabem. Então, a não ser que você se renda para ser um semeador, provavelmente você não vai ser uma pessoa que fala de Jesus para as pessoas muito. Algumas pessoas estão na igreja há muitos anos e nunca ganhou ninguém, nunca trouxe ninguém para Jesus. As portas da igreja estão abertas. O que acontece com as igrejas quando as portas estavam fechadas? Então ninguém aqui vai cometer suicídio de semente, certo? Você já fez isso antes, certo? Provavelmente todos nós. Você vai falar sobre semente, fecha o ouvido, fecha a bolsa, fecha a minha mente. Agora, quando é o próximo música que vai começar? Eu estou te falando, hoje à noite,
Eu estou te falando da saída da corrida do rato. Mas o Espírito Santo precisa trabalhar com você. Você vê, é uma coisa do Espírito Santo. É uma coisa do Espírito Santo, não é uma coisa de seres humanos, você entende? Não, filho, eu venho pegar. Eu vou descer um degrau aqui. Eu recebo a sua semente. Semente de $200. Então, ok. Eu recebo a semente. Essa é uma semente de $1.000. Eu não sei quantos milhares eles semearam no domingo. Semeiam online. Milhares e milhares online semeiam. Sim, eu tenho igreja online. Vocês sabiam? Quantos membros online nós temos? 400 e poucos. Vem, descobre quantos membros online nós temos. Alguém fala comigo aí. Darren. Quantos membros online nós temos? Eu não consigo te ouvir. Tá lá no telão? Não, essas são as conexões que nós temos hoje à noite. Essas são as pessoas que estão conectadas. Mas não mostra quantas pessoas são. Pode ser 4, 5 mil pessoas, porque tem várias pessoas reunidas assistindo. Mas eu quero saber quantos membros online eu tenho. Mostra aí. Quantos membros? 408 membros online. Eu quero falar algo a mais aqui, porque você talvez não saiba disso. Eu vi no meu telefone 48 parceiros. Quantos dias tinham lá? 48 parceiros da semana passada para agora. Da onde eles são? Nova York, de vários lugares. Todos os lugares. Me fala alguns dos lugares. Tá pegando telefone, tecnologia. Estou tentando te falar. Eu quero que você ouça isso. Canadá, Trinidad e Tobago, Iowa, Alabama, Califórnia, Louisiana, Geórgia, Oklahoma, por toda parte. Obrigada, filho. Toda parte. Muitos estão online agora. E muitos mais estão vindo. As pessoas querem ouvir a verdade. As pessoas estão cansadas de serem serenadas, não sabem o que fazer. Tem mais alguns minutos. Me ouça. Mas aqui tem um homem que cometeu um suicídio de semente. Eu não quero que você faça isso. O seu dinheiro tem morrido longo o suficiente. É hora do seu dinheiro ressuscitar. Você me acompanha e isso é entre você e Deus. Você me entende? É entre você e Deus. Eu estou ensinando uma lição, mas entre você e Deus. Mas você pode semear a sua saída da corrida do rato, você pode semear a sua entrada na riqueza, e é uma preparação do reino isso. Semear é uma esquema do reino. Se você entender isso, agora, aqui é o que a maioria das pessoas estão fazendo, e é por isso que eles não conseguem chegar onde precisam chegar. Em Marcos capítulo 10, versículo 17, quando ele estava indo lá para o caminho, veio um homem correndo e se ajoelhou diante dele e perguntou a ele: bom mestre, o que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Aí a pergunta, você viu? E Jesus disse para ele: por que você me chama de bom? Não tem ninguém bom, mas só Deus. Você sabe os mandamentos? Anote agora aí: não cometa adultério, não mate, não roube. Mas eu não faço nada disso. Mas ainda estou pobre. Porque você não semeou a semente. Você não tem que ficar correndo, você tem que... Não correr não vai trazer a manifestação do dinheiro. Eu vivo uma vida limpa. Eu bato palmas sobre o que eu estou falando. E daí? Tem que semear. Agora, ouça, eu quero que você veja isso. Eu tenho que concluir aqui, eu quero que você veja isso. O homem cometeu um suicídio de semente. Quando ele era religioso, porque ele era religioso. Olha aqui.
Versículo 19. Você sabe os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não faça uma falsa testemunho, não defraude, honre seu pai e sua mãe. E ele respondeu e disse para ele: Mestre, todas essas coisas eu tenho observado desde quando eu sou jovem. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse para ele: uma coisa você falta. Você não é um semeador? Provavelmente o dinheiro dele ele recebeu por herança. Então Jesus falou: vai lá no seu caminho, venda tudo que você tem, dê para os pobres, e você terá tesouro no céu, e venha, pegue sua cruz e me siga. Isso aqui é momento de semeadura. Olha o que aconteceu no versículo 22. E ele ficou triste com essa fala. Eu disse: religioso, ama a Deus e tudo, mais religioso. E foi embora, não recebeu as instruções de Jesus. E foi embora triste. Porque ele tinha muitas posses. Agora veja o que acontece. Grandes possessões. As posses tinham ele. Eu não queria estar onde eu estou agora. Eu não estaria onde eu estou agora se eu não tivesse passado pelos passos, pelas fases. Eu não me preocupo com dinheiro. Eu não fico exaltado nem nada, mas você tem que passar pelos passos. Agora, eu não tenho tempo de entrar nisso hoje à noite, mas esse menino perdeu um retorno de 100 por 1. Você continua lendo ali no mesmo verso, no mesmo texto, e quando Jesus está explicando isso, ele está falando sobre o retorno de 100 por 1. Mas porque ele não entendeu semeadura, ele perdeu. O seu retorno de 100 por 1 está chegando. Sim. Eu já semeei sementes. Quando eu cheguei a semente, quando a semente saiu da minha mão, alguém já triplicou antes de eu sentar. Em lugares diferentes, não só aqui na igreja, em vários lugares. Eu não vou em lugar. Onde eu vou, eu fui para outro lugar lá outro dia, oftalmologista, eu acho. Ele falou: o que você tem comido? O relatório estava bom. Ele falou: seus olhos mudaram. Eu falei: aleluia. 3 ou 4 anos que eu não tinha ido lá. Ele falou: nada mudou. Você está vivendo da forma boa. Eu falei: sim, eu estou também semeando de uma forma boa. Onde eu estava? Estou tentando concluir aqui. O que eu estava falando? Alguém lembra aí que eu estava falando? O que eu estava falando, Leroy? Ele perdeu o retorno de 100 por 1. Ele perdeu o retorno de 100 por 1. Eu ia falar outra coisa também, que eu estava tentando falar quando eu estava terminando. Ele perdeu o retorno de 100 por 1. Então eu acabei. Então acho que eu já acabei. Ele cometeu suicídio de semente. Eu fico pensando, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você ficou com raiva quando alguém começou a falar sobre semeadura? Quantas vezes você ficou pronto para ir embora para casa quando alguém começou a falar sobre semeadura? Eu não sei. Essa pode ser... A maioria das igrejas recebem a oferta assim que você chega, para ter certeza que você não vai embora. Talvez você vai com raiva alguma coisa que eles estão pregando e vai embora. Então eles recebem a oferta primeiro. Eu não sei porquê. Eu comecei a receber anos atrás. Eu recebo no final. Eu faço a mente da pessoa sair do dinheiro, porque a igreja não é só sobre dinheiro, é sobre a palavra de Deus entrando no seu coração, te dando direções de como viver uma vida boa da fé. Então, os meus membros sabem aqui, nós recebemos a oferta no final. E assim veio, assim que a gente tem operado, Deus me deu assim. Então eu não venho aqui tentar ver quanto eu vou receber na oferta. Não, eu não preciso fazer isso. Eu sou um semeador. Essa igreja é uma semeadora. Nós semeamos no Ministério de Samaritanos. Como é que é chamado aquele navio? Navio da Misericórdia. Todos os meses nós semeamos nos judeus, nos ministérios judeus. Tem o povo escolhido de Deus. Eu descobri um ministério que alguém está fazendo as coisas certas e nós semeamos neles. Tem outro ministério que eu fui lá, nós semeamos também. Também nós semeamos lá. É por isso que as coisas funcionam. A bênção pertence a você.
You tie in with your seed, sugar. Você não fica preso na sua semente. Are you listening? Você está me ouvindo? Now, Agora, eu quero que você vá, reveja essas coisas. Tem mais coisas para eu te dar. like for instance, Por exemplo, never underestimate nunca the power of subestime seed. o poder da semente em nenhuma situação. She was getting a stick for her and a boy to die. But God gave her a seed opportunity, Deus deu uma semente de semeadura para ela que trouxe resultados sobrenaturais. and they had more than enough. Ele teve mais do que o suficiente. Jesus never hold back on a soul. Jesus nunca segura as mãos, fecha as mãos para um semeador. I'll shut up in a minute. Eu já vou calar minha boca aqui. Knowing how to Sabendo como como é que é? don't sow in awful soil. Não semeie em solo estranho, mas aprenda a semear em solo bom. Don't sow Não semeie num solo that is choking people que for seed. está enforcando as pessoas para dar sementes. Levanta 2 mãos assim e fala. E entra no seu carro e vai embora. Get through. Vai embora. Direct your seed Direcione sua semente de acordo com a sabedoria de Deus. The revelation of the A revelação da semente abre os mistérios do reino. seed. That's enough. É suficiente, Leroy pode vir. You definitely E você definitivamente não pode ouvir essa mensagem só uma vez. whole lot was said. Muita coisa foi falada, muita coisa que o Espírito Santo quer falar para você. Não importa How it sounds. como que parece, como você se sente. Continue ouvindo, porque tem revelações grávidas que Deus nos deu aqui, ok? Amém.